Olá, tudo bem? Começamos aqui mais um vídeo de comentários ao Código de Processo Civil. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre assistência litisconsorcial para encerrar o tema sobre a assistência, que é a primeira, são as primeiras hipóteses de intervenção de terceiro que a gente está estudando aqui no canal a partir dos vídeos de comentários. Então nós vimos o regime geral da assistência como intervenção de terceiro, que é estabelecido nos artigos 119 e 120. Vimos na semana passada as disposições relativamente à assistência simples dos artigos 121, 122 e 123. E hoje nós vamos tratar sobre o artigo 124, que trata da assistência litisconsorcial. O texto é o seguinte: considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. E aqui a gente já consegue perceber a clara diferença entre assistência simples e assistência litisconsorcial. Na assistência simples, você deve lembrar, nós falamos de que o assistente, o terceiro, que quer ingressar no processo, ele vai ter um efeito reflexo da decisão daquele processo sobre um interesse, um direito, uma relação jurídica sua. Então aqui, o que justifica a intervenção do assistente simples é um efeito reflexo que ele pode sofrer daquela decisão. Já o assistente litisconsorcial não. Ele tem aqui um efeito direto, diferentemente do assistente simples. Assistente simples, efeito reflexo; assistente litisconsorcial, um efeito direto. É isso o que justifica a intervenção nos termos do artigo 124. E por isso que ele vai dizer que o assistente litisconsorcial considera-se litisconsorte da parte principal, enquanto que o assistente simples vai atuar como um auxiliar da parte principal. O assistente litisconsorcial não, ele vai atuar como litisconsorte, ou seja, ele vai atuar como parte no processo. Pois bem, então, obviamente, né, que para ingressar como assistente litisconsorcial, eu preciso demonstrar, então, esse efeito direto da decisão no processo sobre uma relação jurídica da qual eu seja titular. E aí o professor Fred Didier Júnior, lá no seu curso de Direito Processual Civil, vai vislumbrar duas situações em que é possível a gente verificar esse interesse direto a justificar a intervenção de uma pessoa na qualidade de assistente litisconsorcial. A primeira situação ele vai dizer é quando o assistente afirma ser titular de uma relação jurídica que esteja sendo discutida. Ou ele é o titular, ou ele é cotitular de uma relação jurídica que está sendo discutida. E aí veja, se ele é titular da relação jurídica e ela está posta em discussão numa determinada relação jurídica processual, o que eu tenho aqui é um interesse direto naquela discussão, não é um interesse reflexo. Ou a segunda situação, diz o professor Fred Didier, é quando o assistente afirma ser colegitimado. Ele também seria legitimado de forma extraordinária a defender aquele interesse. Aí nesse caso, né, ele não tenha sido acionado ou ele não tenha sido não tenha composto o polo ativo naquela relação jurídica processual, ele pode ingressar naquela relação jurídica processual posteriormente na qualidade de assistente litisconsorcial. Pois bem, entendido isso, né, que se trata então de um interesse direto nessas duas situações, nós temos que entender o regime jurídico. Já sabemos que na assistência litisconsorcial nós temos uma diferença com relação à assistência simples. Na assistência simples, continua como auxiliar da parte. O assistente é auxiliar da parte assistida. Já na assistência litisconsorcial, não. O assistente litisconsorcial, na medida em que ele é admitido, né, que ele prova que ele tem um interesse direto
naquela relação jurídica que está sendo discutida, ele vai ingressar no processo e ele passa a ser considerado, a partir dali, um litisconsorte da parte. E aí o regime jurídico que vai reger a sua participação no processo a partir do seu ingresso vai ser o do litisconsórcio simples. Isso significa que, sendo litisconsorte da parte, ele não fica subordinado à vontade do seu litisconsorte, né? Ou seja, ele tem aqui liberdade para produzir provas, produzir alegações e não somente para auxiliar a parte, né? Ele pode inovar no processo diferentemente do que acontece quando nós tratamos tão somente da assistência simples. Justamente porque o assistente litisconsorcial, e daí o seu nome, né, assistente litisconsorcial, ele vai ingressar e ele vai, a partir do momento em que o seu ingresso é admitido, ele vai atuar como litisconsorte da parte assistida, não se subordinando à vontade da parte assistida. E aqui, para finalizar, tem um ponto interessante que diz respeito ao cumprimento da sentença. Imaginemos um processo em que tenha havido a assistência litisconsorcial, então eu tenho a parte assistida e o assistente litisconsorcial, e o juiz tenha proferido sentença, eles tenham sido vencedores nessa causa, só que a parte assistida não faz o cumprimento da sentença, não executa aquela decisão. A questão que se coloca é: o assistente litisconsorcial pode ele executar a sentença? Pode ele propor o cumprimento de sentença? O professor Atos Guzmão Carneiro, que tem um livro clássico sobre intervenção de terceiros, dizia que sim, que o assistente litisconsorcial, justamente pela sua qualidade de litisconsorte da parte, pode propor o cumprimento de sentença, né? Pode propor a execução daquela sentença estabelecida em favor da parte assistida e do assistente litisconsorcial. Já o assistente simples, dizia o professor Atos, não. O assistente simples não pode propor o cumprimento de sentença porque este seria um direito específico da parte assistida, né? E aí, pela natureza do assistente simples, que é um mero auxiliar da parte, ele não poderia propor o cumprimento de sentença. Já o assistente litisconsorcial poderia, justamente por conta dessa sua natureza de litisconsorte da parte assistida. Ok? E dizendo isso, finalizando aqui o tema da assistência litisconsorcial, eu quero te convidar a conhecer os meus comentários ao Código de Processo Civil, que são editados pela editora Juruá em livro físico e também estão disponíveis com um conteúdo fantástico na plataforma Juruá Docs. Tanto para o livro físico quanto para a plataforma Juruá Docs você encontra os links aqui embaixo na descrição desse vídeo. Encontra também os links das minhas outras redes sociais, Facebook e Instagram. A gente se vê por aí em todas as outras redes importantes da internet, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!